Olá, terceiro ano, tudo bem? Nós terminamos na última aula aquilo que a gente pode chamar de primeira fase, de primeira parte da fase postulatória. A gente viu que a fase postulatória é aquela que se verifica na dialética entre autor e réu, né? Toda essa extensão de ação e defesa está dentro desse contexto de fase postulatória. A gente terminou na última aula discutindo sobre o pedido e, portanto, todos os elementos e discussões que envolvam a petição inicial, o seu indeferimento, a possibilidade de improcedência liminar do pedido, a possibilidade de emenda, os requisitos dela, o modo de elaborar, de fazer pedido. Agora a gente se encaminha para essa segunda fase, a segunda parte da fase postulatória, que é a oportunidade que se deve dar ao réu de vir ao processo e eventualmente apresentar as considerações que tenha. A gente, portanto, vai começar a falar agora das alternativas que a lei coloca à disposição do réu para se contrapor ou para aceitar ou para se manifestar em face de tudo aquilo que o autor colocou na sua petição inicial como sua pretensão. Eu não vou me estender no assunto da citação, porque isso é matéria do segundo ano, da parte geral, e, portanto, esse capítulo que estuda os meios de citação, né? Citação por meio digital, citação pessoal por mandado, citação pessoal por mandado expedido em carta precatória, citação pelo correio, né, citação por edital, todos esses meios de citação já foram estudados. Só lembrando, portanto, que nós temos no Brasil hoje, no novo código, uma modificação no que diz respeito à preferência, né? Hoje a preferência de citação se dá pelo meio digital e pelo correio. A citação pessoal por mandado, por oficial de justiça é hoje uma exceção. E é importante vocês relembrarem isso, porque ainda hoje a gente vai começar a ver as condutas de defesa do réu. E o prazo de contestação começa a partir dessas formas de citação. E, portanto, há diferenças, né, em como se conta o início do prazo de contestação, a depender do meio de citação que foi proposto. Mas antes de falar propriamente da contestação, nós temos que lembrar que o novo código introduziu uma fase preliminar de conciliação. Hoje, portanto, o sistema processual ele previu que antes de se dar início propriamente à fase contenciosa, a fase de impugnações em favor do réu, a gente estabeleceu uma fase pré-contenciosa já judicial, porque nós estamos falando de um processo já ajuizado, mas uma fase pré-contenciosa que se dá com a realização de uma audiência de conciliação, feita em uma sessão ou eventualmente em mais de uma sessão, a depender do desenvolvimento que a sessão de conciliação tome. O que se diz, portanto, o que se tem como certo, é que hoje o réu é citado e intimado. O ato de citação num processo de rito comum, em regra, salvo se o juiz determinar que não haverá audiência de conciliação, e a regra é que tenha, a exceção fica por conta daqueles direitos indisponíveis, né? Aquelas ações que não é possível conciliar, e portanto nessas hipóteses nem se fará audiência. Ou eventualmente hoje os juízes criaram uma figura que torna-se necessária a audiência. Isso não está na lei, né? Quer dizer, o juiz não cabe a ele valorar no início da ação a possibilidade ou não de se ter audiência de tentativa de conciliação. O ideal é que se tenha audiência de tentativa de conciliação. De qualquer forma, portanto, hoje, estando presentes todos os requisitos da inicial, portanto, a petição inicial preenchendo todos os seus requisitos essenciais, o juiz vai citar o réu para duas coisas. A primeira, para comparecer a uma audiência de conciliação. E, independendo do que acontecer nessa audiência de conciliação, não havendo efetiva conciliação, é que então se terá, e só a partir daí, o dever ou ônus da contestação, o direito de contestar. Então o réu hoje, conforme estabelecido no artigo 334, ele é citado primeiramente para comparecer a uma audiência de tentativa de conciliação, no próprio mecanismo judicial, hoje feito através de um órgão chamado Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, né? Aqui em Santos funciona ali ao lado do Poupa Tempo, em outras cidades, todas as comarcas, se não tem, terão em breve esse mecanismo de conciliação, formado por conciliadores vinculados ao Tribunal de Justiça. Então,
um ambiente propício e próprio para o desenvolvimento da conciliação. Então, a primeira conduta do réu é comparecer a essa audiência de conciliação. Portanto, nesse instante, ele sequer fará defesa, ele precisa só estar acompanhado de um advogado ou de um defensor público para fazer a audiência, mas sem necessidade ainda de apresentar os seus mecanismos de conciliação. Além dos direitos disponíveis, que portanto impedem a realização da audiência, é possível que ela não se realize desde que seja por vontade das duas partes, ou de todas as partes, se houver litisconsórcio. Como é que se dá essa manifestação? O autor deve já na inicial dizer que não deseja realizar a conciliação. E aí o réu, quando citado, ele tem até 10 dias antes da audiência para entrar com uma petição concordando com a não realização dessa audiência. Diante disso, portanto, da petição do autor dizendo que não quer e da concordância do réu anuindo a ideia de não realizar-se a audiência de conciliação, então, na verdade, não se fará a sessão de conciliação. Essa petição do réu, concordando com a não realização da conciliação, é importantíssima porque, nesse caso, o prazo da contestação começa do dia seguinte ao protocolo dessa petição. Portanto, como o réu já sabe, ao peticionar no sentido de que não deseja a conciliação, ele já sabe então que terá que fazer defesa. Logo, o dia seguinte já é o início do seu prazo. Se o autor não tiver dito, o réu tem que correr para fazer essa petição e aí então se intima ao autor para dizer se deseja ou não. Se só um dos dois polos não quiser a conciliação, a audiência acontecerá de qualquer jeito. Portanto, só mesmo havendo dupla anuência é que não se realizará a audiência. O não comparecimento de qualquer uma das partes a esta audiência, de tão fundamental que ela é no sistema de justiça atual, embora seja muito relapso o modo pelo qual o tribunal olhe o setor de conciliação, mas a ideia do código é de valorizar tanto essa audiência que o não comparecimento das partes induz o cometimento de um ato atentatório à dignidade da justiça e, portanto, a partir daí a parte pode ser punida com uma multa de 2% do valor da causa que vão ser direcionadas ao Estado organizador daquela ação, portanto, Poder Judiciário Estadual, Poder Judiciário Federal. Então, é uma conduta de má-fé, uma conduta atentatória à dignidade da justiça, o não comparecimento sem motivo justificado. É óbvio, havendo motivo, uma doença, um impedimento, basta que esclareça esse fato, então a punição não acontecerá. No dia da sessão, ou ao final das várias sessões, chega-se, portanto, a duas possibilidades. Não houve conciliação e, portanto, o processo seguirá normalmente com a oportunização da defesa ao réu, ou a conciliação se tornou efetiva, se tornou exitosa e então lavra-se um documento que é uma homologação da conciliação, uma sentença que homologa os termos daquela conciliação e essa sentença, portanto, extingue o processo com o julgamento do mérito em razão da conciliação feita e a partir daí a fase de conhecimento se encerra, eventualmente se houver descumprimento do acordo, far-se-á o cumprimento de sentença pelo credor. Então, esse é o mecanismo da audiência e tentativa de conciliação, tá bom? Voltamos.